Olá, sou Alessandro Gonçalves, especialista em ginástica laboral, e na prática o que eu faço é ajudar profissionais a atuarem com a mais alta competência no mercado da ginástica laboral. E no vídeo de hoje eu quero te falar sobre a avaliação, que é o primeiro passo antes de você implantar um programa de ginástica laboral. É colher informações na empresa, no seu cliente, para passar para o segundo passo, que é a prescrição, ou seja, poder planejar com assertividade o programa de ginástica laboral. Mas também é muito comum que se cometam alguns erros nessa fase, na fase de avaliação, que é tão importante e precisa ser encarada com a maior seriedade possível nesse processo de implantação. E um dos problemas que com frequência acontecem é a escolha de questionários inadequados para fazer aplicação na empresa. É muito comum que o profissional que quer começar um programa, ele escolha já na internet ou um questionário, construa um questionário muito longo, com muitas perguntas, com muitas questões, que muitas delas não têm relevância no programa de ginástica laboral, porque ele não vai poder intervir naquele sentido. Então, quando você está criando o seu questionário de ginástica laboral, o seu questionário que você vai utilizar na fase de avaliação, muito cuidado nas questões que você vai escolher. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Você escolhe uma questão assim: você tem alguma doença? Pergunta para o trabalhador. E se ele responder tenho câncer, tenho hepatite, o que você vai fazer? Que tipo de intervenção você vai fazer? É claro que daqui a pouco você pode identificar num questionário que ele tem uma determinada patologia e pode acionar o médico do trabalho, de alguma forma encaminhar ele. Mas não é esse o ponto. Porque, de certa forma, todas as questões têm alguma relevância. O caso é que você tem pouco tempo para aplicar, você tem que contar com a disponibilidade do trabalhador para responder, você tem que contar com a motivação dele para que ele seja o mais sincero possível. Então, precisa ter cuidado aí na hora de escolher o seu questionário, algum questionário validado, ou construir o seu questionário e poder elencar as questões que realmente são extremamente relevantes para a próxima fase, para a prescrição dos exercícios do programa que você vai utilizar já na sequência. Então, procure escolher algumas questões do tipo: você tem alguma restrição de movimento? Porque se ele disser que sim, pode ser por doença, pode ser por lesão, pode ser por algum outro problema que ele venha apresentar no corpo, e que isso é relevante para você. Que tipo de exercício você vai escolher lá quando estiver fazendo o planejamento no determinado setor. Então aqui eu posso aplicar este ou aquele exercício, aqui nesse setor já não é tão adequado porque eu identifiquei através do meu questionário que 80% das pessoas têm restrições de movimento nos membros superiores, e a partir daí isso vai te dando um norte muito mais específico do que você ter um questionário de 30 questões ou mais e poder ir aplicar na empresa e não obter as respostas porque o trabalhador estava indisposto para responder, porque ele optou em deixar a maioria em branco. Então isso, lá na fase de tabulação, quando você vai separar, vai organizar os dados que você colheu, você vai ter alguns problemas. E lá na fase de prescrição também. Então, lá na fase da entrega do relatório final, quando você vai comprovar para o seu contratante a efetividade do seu programa de ginástica laboral, talvez as informações que você tenha não são tão consistentes. Então a dica de hoje é muito cuidado, muita atenção na escolha, na construção do seu questionário de início, seu questionário de avaliação, porque é este questionário que vai embasar todos os próximos passos aí na escalada do sucesso na ginástica laboral. E se você gostou desse vídeo, o convite que eu te faço vai lá no meu site, alessandrogonçalves.com.br, tem material gratuito, artigos, tem uma série de cursos e informações que você pode acessar para poder aumentar aí a sua performance na atuação do mercado da ginástica laboral. Um grande abraço e a gente se vê.